Você sabe mesmo o que significa o it do inglês? Ou nem era para ter o it ali na frase e você está colocando só de força do hábito? Então, por exemplo, você saberia me explicar por que tem o it nessa frase aqui? E qual que seria a tradução dele? Bom, se você está meio perdido, não se preocupe, porque depois dessa aula você vai ficar um profissional no it. Quem me deu aqui a sugestão para essa aula de hoje foi o nosso seguidor, Nova Klima. Então, se você também tem alguma sugestão, quer saber mais de algum tema, deixe aqui nos comentários e no próximo vídeo eu faço sem problema nenhum, fechou? E olha, realmente foi uma sugestão excelente, porque meus alunos na escola presencial também sofrem com esse problema, porque na escola geralmente está associado com is, né, it, is, e aí sai colocando it, is em tudo que é frase e às vezes nem precisa. Para começar, a tradução do it. Provavelmente você deve estar pensando na sua cabeça, é coisa. Não necessariamente. Pensa só aqui na nossa lista de pronomes. Então a gente tem I, que significa eu, he, que significa ele, she, que significa ela, e depois a gente tem o it. Esses três do meio, pessoal, significam ele ou ela. Até o it? Sim, até o it. Mas então qual que seria a diferença do he pro it, já que os dois significam ele? Qual seria a diferença do she pro it, já que os dois significam ela? O negócio é o seguinte, pessoal, no inglês, diferente das línguas latinas, né, a gente não tem masculino e feminino para as coisas. Então, por exemplo, janela, aqui no português, a gente sabe que é feminino, a gente fala a janela. Carro, a gente sabe que é masculino, a gente fala o carro. Só que no inglês, tudo é sem gênero, a gente não tem masculino e feminino para essas coisas. Então, pensa só, como que a gente ia falar assim, ele, o carro, se o carro não é masculino? Então, a gente não falaria o ele usando o he. Entendeu? Então, qual que é a lógica aqui? A gente vai usar o he ou o she, quando for ele ou ela, para pessoas, e o it é ele ou ela, quando for outros substantivos. Por exemplo, a semana. A semana é um substantivo. Aqui no português a gente fala ela, né? A semana é feminino. Só que no inglês, como não tem masculino e feminino, a gente coloca it. Então, por exemplo, você vai perguntar assim, olha, how was your week? Como foi sua semana? It was great. Ela foi ótima. Só que não foi o she ali, porque semana não é uma pessoa, não tem gênero. Deu pra entender? Se, por exemplo, eu falo que minha escola é grande, ela é grande. Só que ela, nesse caso, o it is big, tá se referindo à escola. Como não é uma pessoa, né? Esse ela não poderia ser o she. Então a gente coloca o it. Beleza, mas ainda não explicou aquela frase que eu coloquei lá na entrada desse vídeo. It is raining. A tradução dessa frase seria está chovendo. Então, para que tem aquele it ali? Qual que é a função dele? Não tem ela ali, não é mesmo? Aí, pessoal, de novo, vamos fazer um paralelo aqui com o português. Vamos fazer uma comparação aqui de boa. Imagina que eu falo assim, olha, gosto de Coca-Cola. Beleza. Só falando assim, você já sabe quem gosta de Coca-Cola. Você sabe que se tivesse uma pessoa aqui atrás, aqui, olha, seria eu. Só quando você fala gosto, você já sabe que é eu gosto, né? Porque não existe ele gosto, né? Então você sabe que é eu. Só que no inglês, por exemplo, imagina o verbo like, que é gostar, né? Se eu falar assim, ó, like Coca-Cola, você não sabe quem que gosta de Coca-Cola. Agora, se eu colocar o eu ali antes, você sabe, I like Coca-Cola. Se eu colocar you, você sabe que você gosta de Coca-Cola. Então, o que acontece? No inglês, pessoal, guarda essa regra para sua vida. Sempre que você tiver um verbo, se tiver uma ação, tipo like aqui nesse caso, tem que ter um sujeito atrás. Então, quando a gente volta para a frase ali, olha, it is raining, está chovendo, olha o nosso verbo ali. Então, olha, a gente tem o verbo aqui, is, tem que ter um sujeito atrás. Só que está chovendo, ninguém está chovendo. No português, o nome disso é sujeito oculto, né? Como no inglês não tem essas coisas, a gente coloca ali o it para ter um sujeito antes do verbo. Fechou? Então ficou claro, pessoal? 99% dos usos do it vai ser significando ele ou ela, mas quando a gente estiver se referindo a alguma coisa e não a alguma pessoa. Se for ele de pessoa é he e ela de pessoa é she. E aí também tem um dilema, né, que é o tal dos pets, porque quando a gente fala de pets, em teoria, se a gente está falando de um animal qualquer, animal a gente usa o it. Só que pets, como é uma afeição ali mais de família e tudo mais, na prática você vê o pessoal se referindo ao seu animalzinho de estimação com he ou she também, né? Com ele ou ela. Então, pessoal, espero que agora, a partir dessa aula, tenha tirado da sua cabeça que o it significa apenas coisa, alguma coisa qualquer, mas sim mais no sentido de ele ou ela. Não se esqueçam de se inscrever no canal se essa aula foi útil.
Deixe aqui nos comentários alguma matéria que vocês têm dúvida e que gostaria que eu trouxesse aqui alguns exemplos e meu ponto de vista, quem sabe, assim facilita para você. Fechou? Muito obrigado e até a próxima.